Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom estarmos aqui mais uma vez, outra vez, tantas vezes quantas o Senhor nos permitir, para estudarmos a sua palavra, para sermos alcançados por esse Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, salvação das situações difíceis da vida, salvação das situações das quais nós não temos controle, até mesmo salvação de nós mesmos. A palavra de Deus é escudo e broquel, diz o Salmo. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é vida para quem está morrendo, para quem está à míngua, para quem está à beira do caminho. Todos nós sabemos que beira do caminho não é um lugar de um filho de Deus, de uma filha de Deus caído. Então, a palavra de Deus tem por objetivo nos colocar em contato com Deus e levantar a nossa fé, abençoar a nossa vida, fazer a gente enxergar aquilo que a gente não está vendo, para que nós tenhamos uma vida agradável, boa, na presença do Senhor. Eu creio que essa palavra vai fazer algo acontecer na sua vida, porque ela fala de uma coisa tremenda, ela fala de terremoto. Já sabe aonde a gente vai ler? Mas antes de dar a dica para você, o texto, nós vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos neste dia em que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele, independentemente de qualquer circunstância que possa estar assolando as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, que já nos abençoou nesse dia, nos dando condições, nos dando vida por mais um dia, que o Senhor, ó Deus, complete a obra que o Senhor mesmo começou em nós. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos encha de fervor, de alegria, de esperança, de desejo de ter uma vida abençoada, dirigida pelo Senhor, ó Deus, orientada pelo Teu Espírito Santo, uma vida onde nós possamos discernir o bem do mal, onde nós não sejamos enganados pelo maligno, Deus, em nome de Jesus. Agora, Pai, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, da opressão maligna, não deixe que a gente sucumba, ó Deus, àquilo que o mal tenta fazer, que é matar, roubar e a nos destruir. Em nome de Jesus, que todos nós sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém e amém. E o texto que nós vamos ler se encontra em Atos, no capítulo 16. Atos, no capítulo 16, a partir do verso 16. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela tinha um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as suas adivinhações. E essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro, a sua fonte de lucro, tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade.
propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Até aí, uma palavra maravilhosa. Gente, nós temos vivido dias estranhos, não necessariamente difíceis do ponto de vista socioeconômico, mas muito estranhos. Dias em que o mal é abraçado e o bem ignorado ou rechaçado. Se uma coisa faz sucesso, não importa de onde ela venha, não importa quem está por trás, e nem se as intenções são boas ou más. O que importa é que está dando certo na visão de quem a pratica. São tempos mais voltados à reação, ao instinto, do que à reflexão, do que a uma escolha pensada. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, reações e escolhas. Porque, como eu já disse, as reações elas são mais instintivas, ao passo que as escolhas elas são mais conscientes, mas ambas ocupam espaço na vida da gente, e é o que nós vemos aqui nesse episódio onde Paulo e Silas são protagonistas. Algumas passagens bíblicas são inacreditáveis, não no sentido de serem sobrenaturalmente extraordinárias, essa coisa do terremoto, não, mas no sentido de serem difíceis da gente acreditar que pessoas como eu e você não reagiram como normalmente nós reagimos, dadas as nossas próprias experiências pessoais. Essa é uma situação assim. Nós gostamos de super-heróis, dos super-heróis, mas sabemos que eles não existem. Nós gostaríamos de ter os poderes que eles têm, mas nós conhecemos a nossa realidade. Então, ficção e realidade são bem antagônicas. No entanto, estamos diante de uma situação extremamente difícil aqui no texto, na vida desses dois homens, e que prova que é possível reagir com louvores, ou fazer a escolha de louvar a Deus ao invés das costumeiras reclamações e murmurações que nós fazemos. É uma escolha bastante incomum, eu diria que quase uma reação incomum, e a ordem cronológica aqui dos acontecimentos também é muito interessante. Vejam vocês, tudo começa com uma provocação maligna, presta atenção na ordem, que leva a uma indignação da parte de Paulo, seguida por uma atitude de autoridade espiritual que foi recompensada com açoites e prisão, que por sua vez provoca uma reação inusitada em duas pessoas bastante machucadas, e finalmente essa reação desencadeia o sobrenatural, o milagre, o inesperado.
O diabo provocou Paulo e os que estavam com ele em Filipos. E foi uma provocação por dias. Isso me fez lembrar Golias desafiando o povo de Israel por 40 dias e 40 noites. Foram muitos dias, não é? Provocando Paulo até que Paulo não aguentando mais, e sabendo que estava por trás daquela insinuação, daquelas afirmações que essa moça que adivinhava as coisas estava fazendo, ele vai e expulsa o mal aparente, o espírito maligno que estava nela. Mas ele só consegue expulsar o mal aparente, não aquele que se esconde nas sombras, aquele que se esconde nas pessoas, nas atitudes das pessoas. Porque esse mal que vive, não é, escondido, vai se embrenhando, ele não é visível e é difícil de ser erradicado ainda. Um dia vai ser, mas por enquanto ele continua. E daí, quando Paulo expulsa o espírito maligno da moça, vem a retaliação: surra e prisão. Espancados e presos, eles reagem a isso com louvores, o que torna essa atitude muito difícil de acreditar. Mas se a Bíblia diz, eu creio. E eu só creio porque a Bíblia diz. Se alguém me contasse, eu acharia meio difícil de acreditar. Mas como é a Bíblia que diz, eu acredito. Esses louvores trouxeram a presença de Deus até aquela prisão, e as cadeias foram quebradas, as algemas, as correntes foram quebradas, e pessoas foram salvas, não daquela prisão física somente, mas de prisão espiritual. O mal se deu mal, o mal que provocou os homens de Deus se deu mal, perdeu terreno. Então essa é uma sequência inacreditável de acontecimentos. Nós somos provocados constantemente. Para quê? Para reagirmos àquilo que nos incomoda espiritualmente. Nós acabamos reagindo, às vezes de forma muito negativa, e somos retaliados. E como a gente reage a essas retaliações? Com louvores como Paulo e Silas? Infelizmente não. E a gente fica se perguntando por que o tal do terremoto não acontece em nossas vidas para nos libertar das nossas prisões, como aconteceu com Paulo e Silas. Por que aconteceu com eles e não acontece com a gente? É claro que o que aconteceu com eles não é uma regra, mas não seria bom a gente experimentar isso de vez em quando, ou pelo menos uma vez na vida, ao invés de vivermos sempre reagindo àquilo que nos atormenta, que nos incomoda, com murmuração, com autocomiseração, com lamúrias que já provaram para nós que não atraem o favor de Deus, não atraem a bênção de Deus, não atraem o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Provocação, reação, retaliação, reação. É assim que normalmente as coisas funcionam conosco. E a depender da nossa reação à retaliação, é que o sobrenatural acontece ou não. Agora, o que levou Paulo e Silas a reagirem da forma tão incomum, ou de forma tão incomum, dadas as circunstâncias? Escolhas. Não foi simplesmente uma reação instintiva, foram escolhas. Então, algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês em termos de escolha a respeito de Paulo e Silas. A primeira delas é o seguinte:
é a seguinte: eles escolheram louvar a Deus ao invés de se deixarem dominar pela dor e pelo ressentimento. A gente fica se perguntando o que é que levou aqueles dois a cantarem louvores naquelas condições em que Deus aparentemente os tinha abandonado à própria sorte. Acontece, gente, que Paulo já tinha visto Deus agindo anteriormente, nesse mesmo contexto, não é? Aliás, o que os tinha trazido àquela prisão tinha sido uma ação divina, porque ninguém pode expulsar o diabo por si mesmo. Paulo sabia muito bem disso. Ele fala em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, né? Então, apesar da reação humana de indignação de Paulo, o que expulsou o espírito da adivinhação que estava na mulher fora o poder de Deus que estava nele e não o próprio Paulo. E é a partir dessa história, que tem conexão direta com a carta que Paulo escreve depois aos Filipenses, que as coisas se esclarecem. Então, existe essa situação, depois Paulo escreve a carta aos Filipenses e a gente começa a entender por que ele escreve o que ele escreve. Por exemplo, lá em Filipenses 4, versículo 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, é claro que os filipenses, quando leram essa carta, no nosso caso, capítulo 4, verso 4, para eles não tinha essa indicação, mas na carta, quando eles leram isso que Paulo havia escrito, eles entenderam perfeitamente do que Paulo falava. Quem é que poderia esquecer dos prisioneiros surrados, presos injustamente, que cantaram até que provocaram um terremoto na prisão da cidade? E Paulo continua lá e fala: não fiquem ansiosos por coisa alguma, ao invés disso orem, e a paz de Deus vai encher as suas vidas, quaisquer que sejam as condições. Paulo e Silas estavam lá na prisão, fisicamente arrebentados. É de se supor que os corações deles estivessem também igualmente arrebentados, ou cheios de ansiedade para o desfecho daquela situação. Como é que nós vamos sair dessa? Será que a gente vai sair dessa? Porque tem situações na vida que nos pensam assim: a gente fez o que era certo, por que agora eu me encontro nessa situação? Como é que eu vou sair disso? Será que eu vou sair disso? Será que Deus vai me tirar daqui? A gente pensa essas coisas, né? Mas apesar de nós, eu e você, supormos isso na vida de Paulo e Silas, eles não pensavam assim. Por que não? Porque a ansiedade não governava mais as suas vidas, e sim a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quando isso é verdade na vida de alguém, a ansiedade é substituída pelo louvor, pelas ações de graças, pela adoração, pela gratidão, isso tudo junto, que nada mais é do que fé, do que confiança plena em Deus. Tudo isso nos livra do estresse, da perturbação, da preocupação, da opressão e até, numa situação muito particular, até da dor. Então, a primeira escolha que eles fizeram foi louvar a Deus ao invés de se deixarem dominar por aquilo que estavam sentindo. A segunda escolha que eles fizeram, eles escolheram superar aquele momento pensando nas coisas que agradam a Deus, ao invés de se deixarem novamente dominar pela amargura, pelo ressentimento, pelo desejo de vingança, pelo desejo de culpar a Deus pelo que estavam passando.
Eu sei que a maioria das pessoas vê o terremoto e o livramento deles como sendo o ponto crucial da história, mas para mim, o sobrenatural mesmo, Deus realizou dentro deles, no coração, na mente deles, com essa atitude sobre-humana, de não reagir como qualquer outro ser humano reagiria normalmente. Então, como eu venho salientando nos tópicos, tudo o que eles fizeram foram escolhas, boas escolhas, escolhas maravilhosas, as melhores. A maneira como a gente escolhe reagir ao que nos acontece é que determina a ação de Deus em nossas vidas, porque no fim das contas, gente, só nos restam duas opções na vida, para as coisas que vêm sobre nós. Ou reagimos como qualquer ser humano reagiria, ou reagimos como quem tem Deus governando a sua vida. É a escolha entre a ansiedade e a paz de Deus que excede todo o entendimento. É a escolha entre o louvor e a murmuração. É a escolha entre a cura e a consolidação da doença da alma da gente. E fazendo novamente uma ponte desse texto de Atos com Filipenses 4, Paulo nos dá um conselho fantástico no verso 8. Ele diz assim: pense no que é verdadeiro, pense no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que é digno de louvor. Vamos e venhamos, gente, é muito difícil reagir às circunstâncias ruins pensando nessas coisas. Para mim é muito difícil. É por isso que não podemos deixar o pensamento à mercê das reações dos instintos. É preciso escolher, e escolha demanda tempo, coisa que a reação não leva em consideração. Escolha envolve pesar os prós e os contras. Escolha envolve refletir antes de agir, antes de dizer, antes de esboçar uma reação. Aos Colossenses, Paulo diz algo muito parecido no capítulo 3, verso 2. Ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima, que são do alto, e não nas que são de baixo, não nas que são da terra. Por que isso é tão importante? Porque aquilo que ocupa a nossa mente define muita coisa na vida da gente. Inclusive e principalmente as nossas reações. Apesar das reações serem basicamente instintivas, nós podemos, entre aspas, domesticar, domar, ensinar os instintos, ou colocá-los no seu devido lugar, sob supervisão. Foi o que Deus disse para Caim em Gênesis 4:7. Você não está pensando direito, Caim, está deixando esse sentimento ruim controlar você, mas cabe a você dominá-lo. E como é que se domina essas coisas? Como é que se domina as reações? Pensando, ponderando, escutando a voz de Deus, obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Pense nas coisas que são de cima, lá em cima, no céu. Lá tem vingança? Não. Lá tem amargura? Não. Lá tem autocomiseração? Não. Lá tem mimimi? Não. Lá tem fofoca? Não. Lá tem inveja? Não. Lá não tem absolutamente nada que alimente os nossos instintos que foram alterados pelo pecado. Lá tem o que é verdadeiro, Paulo fala, o que é de boa fama, o que é nobre, o que é puro, o que é correto, o que é amável, o que é digno de louvor. Essas coisas não alimentam o ódio
e nem as reações ruins que afetam de maneira muito negativa a vida dos outros, mas sim o amor, a misericórdia, a bondade, a esperança. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, e é verdade. E não só a boca fala, como as nossas reações são resultantes daquilo que ocupa a nossa mente e coração. Gente, eu rio, eu gosto, às vezes eu vejo, mas eu tenho que ser honesto com você. Não dá para se controlar enchendo a mente só com TikTok. Não dá. A gente tem que pensar nas coisas que são de cima. Tem que ser com a palavra de Deus. Se você quer um terremoto que te liberte das prisões que te encarceram, você tem que encher a sua mente com a palavra de Deus, não tem outro jeito. E uma última coisa que eu quero que você preste atenção quanto a essa situação de Paulo e Silas. A fé verdadeira, ela nos encoraja a escolher Deus em toda e qualquer situação. E é claro que essa não é uma reação natural. A reação natural é a autopreservação. É quando a gente faz a opção por nós mesmos. Você tem uma situação, eu sou mais importante que todo mundo, que todo o resto, inclusive de Deus. Por isso, assim como amar é uma escolha, ficar com Deus a qualquer custo também o é. Sendo assim, quem precisa e quer uma reviravolta na vida, que não é possível naturalmente falando, vai às últimas consequências sem desistir de Deus. Paulo e Silas já tinham decidido por isso. Custe o que custar, nós permaneceremos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Mesmo quando tudo sai fora do nosso controle, o que não é muito difícil acontecer, continue crendo em Deus, continue confiando nele, continue louvando. Essa é a mensagem que Paulo e Silas nos passam. Ser fiel até a morte, eu te darei, ou eu lhe darei a coroa da vida, diz Jesus através de João em Apocalipse 2:10. Você quer vida? Vá até o fim com Jesus. Deus nos encoraja a permanecermos firmes na fé para vermos o sobrenatural em nossas vidas. Paulo e Silas foram tirados daquela prisão de forma sobrenatural. Daniel foi preservado numa cova de leões. Se você fizer a escolha certa, Deus também te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus guardará a sua entrada e a sua saída. Deus te abençoará. Eu não tenho dúvidas disso. Escolha servir a Deus a qualquer custo. O resultado será tão inesperado, tão assombroso, tão maravilhoso quanto aquele terremoto foi para Paulo e Silas e que marcou tanto a vida dos filipenses. As nossas escolhas determinarão se o sobrenatural vai ou não acontecer nas nossas vidas. Deus tem um jeito muito peculiar de agir. Não importa se você entende ou não, não importa se é da maneira que você esperava ou não, escolha continuar confiando nele, andando com ele. Você vai se surpreender com o que Deus fará na sua vida, com os livramentos, com as bênçãos, com a paz no coração, com a segurança de quem tem Jesus na vida e que sabe para onde vai, porque nós estamos sendo levados para Canaã. Eu sei para onde vou. O meu fim não é num túmulo.
até porque não tem fim, né? A minha vida vai continuar junto com Jesus, a sua também. Eu oro para que isso aconteça, eu desejo que isso aconteça, mas permaneça fiel. Deus é fiel à sua palavra, Ele faz aquilo que promete. Seja fiel a Deus. Quando essas fidelidades se encontram, o resultado é o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.